Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Ao lermos o capítulo 4, versículos 9 e 10 do livro de 1 Crônicas, nós encontramos uma sequência genealógica a respeito dos descendentes de Judá. Mas, num determinado momento, o autor desse livro, ele faz uma pausa, mudando de personagem e fornecendo alguns detalhes sobre a vida de uma pessoa denominada Jabes. Nessa passagem, esse personagem de nome Jabes passa de um simples espectador para alguém que se tornou conhecido por intermédio de sua oração e sua súplica ao nosso Deus. É verdade que essa narrativa é envolvida em meio a uma genealogia muito longa, declara que Deus ouviu o pedido de Jabes em sua oração. Como eu costumo dizer, por trás de toda a história bíblica existe algo que Deus quer que a gente venha conhecer, que a gente venha meditar e que a gente possa usar esses fundamentos aplicando em nosso dia a dia, na nossa vida. Existem 5 fundamentos na história de Jabes. O primeiro fundamento que podemos constatar nessa história é que Deus responde a todas as orações. Sim. Deus responde a todas as orações que chegam até Ele. Parece estranho, mas é uma verdade. Deus sempre nos dá uma resposta. Mas a resposta dada por Deus nem sempre é aquela que nós esperamos, aquela que nós queremos. Porque Deus pode responder para nós com um sim. Maravilha, né? Mas Ele pode responder para nós com um não. Mas Ele ainda pode responder com espere. Quando Deus responde com um sim, Ele é seletivo. Deus somente nos dará uma resposta sim quando a nossa petição ela estiver em sintonia com a vontade dEle. Então, se a nossa petição não estiver em sintonia com a vontade dEle, Ele não vai responder sim. Porque a própria Bíblia declara: esta é a confiança
que temos a nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. É uma narrativa que nós encontramos em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Mas sabe por quê? Isso porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas a face do Senhor está contra os que praticam o mal, os que praticam iniquidade. Uma narrativa encontrada no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Mas vai além. A Bíblia declara mais ainda. Ela declara que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós recebemos. Narrativa feita no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. A Bíblia fala que Jabes foi atendido. E com toda certeza, como resultado final, ele usufruiu das bênçãos de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos lembra, ele fala claramente, ao nos ensinar, que nós devemos pedir apenas aquilo que servirá para o nosso proveito. Pedir aquilo que vai engrandecer o nosso trabalho. Mas Deus pode responder com um não. Ao responder com um não, é que nosso pedido, a nossa petição é contrária à vontade de Deus. Infelizmente, a maioria do povo cristão, e vou restringir aos evangélicos, pouco ou nada sabem a respeito de Deus. Muitos acreditam que por participarem de uma denominação, que por serem assíduos frequentadores de cultos, acham que Deus deve responder sempre com um sim. Responder suas orações com um sim. Mas a verdade é que na maioria das vezes aquilo que pedimos é contrário à vontade de Deus. E, consequentemente, não vamos receber. A Bíblia declara que não sabemos pedir. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para vos gastar em vossos deleites. Então, se o nosso pedido é apenas para nosso deleite, por que Deus tem de responder sim? Podemos citar um exemplo. Um exemplo encontrado lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao 38. Os apóstolos de Cristo, Tiago e João,
os filhos de Zebedeu, eles pediram a Cristo. Olha o pedido que eles fizeram. Senhor, permite que na tua glória nos assentamos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha bem, Jesus respondeu para ele com um tremendo não, falando: vocês não sabem o que estão pedindo. Se observarmos bem o pedido de Tiago e João, visava apenas eles, os dois. Não visava a glória de Deus. Na verdade, eles queriam ser vistos, ser honrados em um reino que eles achavam que seria um reino de Cristo nessa terra. Vocês podem ter plena certeza. Deus vai nos responder com um tremendo não, quando o resultado final possa nos afastar dele. Se aquilo que estamos pedindo pode nos afastar dele, com toda certeza a resposta é não. Mas não é só isso não. Quando estamos em pecado, quando somos desobedientes a ele, a resposta também é não. Ele também vai responder com um não quando algo maior estiver envolvido na situação. Nós só falamos da ressurreição de Lázaro. Cristo recebeu o chamado, mas ele demorou 4 dias para chegar à casa de Marta e Maria. E quando ele lá chegou, Lázaro já havia morrido. Mas em verdade, Cristo queria se atrasar mesmo. Porque o interesse dele nessa altura não era simplesmente uma cura para Lázaro, mas ele queria que Lázaro ressurgisse dos mortos, que houvesse uma ressurreição. Então existia um objetivo maior. Não uma simples cura, mas uma ressurreição para que o nome de Deus fosse glorificado e exaltado nessa terra. Nós falamos que Deus pode responder: espera um pouquinho mais. Espere. E uma coisa é certa, irmãos. Ele só vai nos fazer esperar quando não é o momento correto, não é o momento adequado para nos abençoar. Infelizmente, nós humanos somos imediatistas. Nós queremos tudo para hoje, para agora. Quando não queremos ainda para ontem. É verdade que todo mundo, em algum dia, em algum momento, passou por alguma dificuldade. E sabemos o quanto é difícil
o quanto é penoso quando estamos passando por tribulação. Passar por tribulação faz parte da vida. Tribulação faz parte da vida do ser humano. Nós vivemos em constantes momentos de espera. O homem e a mulher esperam por um bom casamento. Esperamos por um futuro financeiro e profissional adequado, melhor. Esperamos por restauração da nossa saúde quando estamos doentes. Quantos não esperam pela casa própria? Sonham com a casa própria? Quantos não precisam e esperam por justiça? Justiça do homem, justiça de Deus. E quantos não esperam por uma resposta de Deus? Mas uma coisa é certa, Deus sabe o que faz. E não raras vezes Ele faz o homem esperar. Esperar para que, com as bênçãos, ele não venha perder a própria salvação. Se olharmos para a história bíblica, Abraão esperou para ser pai das nações. Cristo amava Marta, amava Maria e Lázaro. Mas ele os fez esperar por 4 dias para chegar nas suas casas. Um pai consciente, um pai que verdadeiramente teme a Deus, ele não entrega a chave do seu carro para o filho menor dar uma voltinha. Ele faz esse filho esperar até que ele adquira idade maior, seja maior de idade, para então depois dar a ele a chave do seu carro para que ele vá dar a voltinha. Então, como foi dito, nós vivemos em constantes momentos de espera. Mas nós, seres humanos, não sabemos passar por tribulações. E quando passamos por uma aflição, achamos que tudo está perdido, tudo está errado. Nada à nossa volta nos alegra. É uma coisa certa. Precisamos ter coragem, ter esperança. E ter coragem e ter esperança não é o mundo que nos dá, não. Coragem e esperança só vamos encontrar na palavra de Deus. É verdade. Só vamos encontrar coragem e esperança na palavra de nosso Deus, do nosso Salvador. O segundo fundamento que podemos tirar
desse tema são 2 segredos. 2 segredos. Ter fé e saber pedir. Se olharmos para o texto, nós vemos que Jabes não fez nenhuma exigência. A sua oração não tinha exigência. Simplesmente ele pediu com humildade. Ele sabia que esse Deus que ele serve, que ele servia, era um Deus vivo. Ele não permitiu, em momento algum, que o seu nome e a maldição de sua mãe pudesse influenciar no seu futuro, pudesse influenciar o seu destino. Quando ele ora com fé, ele ora com confiança, pois ele sabe que o Senhor é o seu pastor. Ele sabe que nada pode impedir quando Deus intercede por alguém. Ele teve fé em sua oração. Ele invocou o nome de Deus e ele não queria apenas que seu passado pudesse influenciar no seu futuro. Era isso só que ele queria. Ele não pensava no passado, ele não olhava para trás. Ele queria que o seu futuro fosse abundante da graça de Deus. Então nós não devemos nos preocupar com o que passou. O que passou, passou. O passado a gente não muda, mas a gente pode mudar o futuro, agindo bem no presente. Como eu falei, Jabes creu no Deus vivo. Ele creu nas promessas do Senhor. Ele não ficou procurando um culpado pela sua dor. Ele simplesmente procurou a bênção de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos direito. Sim, temos direito. Direito de receber nossa bênção. Nós só temos esse direito se andarmos na fé. Se andarmos com integridade. E honrando a Deus com nossas orações. Então você pode ter certeza, nós iremos vencer todas as adversidades que possam surgir em nosso caminho. Mas olha bem, temos de andar na fé, andar com integridade, honrando a Deus com cada ato que nós praticarmos nessa terra. O terceiro fundamento é buscar as bênçãos que o Senhor tem reservado para nossas vidas. Então, nós temos de buscar as bênçãos.
Devemos lembrar que as bênçãos de Deus sempre, mas sempre mesmo, serão uma dádiva em nossa vida. Deus quer mudar a história de nossas vidas. Deus quer mudar a sua história. Mas para que Ele possa mudar a nossa história, para que isso venha a acontecer, é preciso que nós queiramos que isso aconteça. Deus não vai fazer nada sem que nós tenhamos vontade que isso aconteça. Observe as palavras de Cristo. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei." Observe que a palavra é todos. Então ninguém está desqualificado para servir a Deus. Todos, sem exceção, podem servir a Deus. Basta nós querermos. E se nós servirmos a Deus, nós somos qualificados para receber as nossas bênçãos, para termos vitória. Jabes pediu. Sim, ele pediu que Deus o abençoasse. Sabe o que implica, irmão? Implica que ao pedir as bênçãos, nós estamos clamando sua bondade. Sua bondade a nosso favor. Mas estamos também reconhecendo que Ele é o único capaz de realizar nossos pedidos. Não existe outro. Só Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, é capaz de realizar nossos sonhos. Ana, mãe de Samuel, ela queria ter um filho. Ela fez um voto e ela foi atendida. Uma passagem descrita em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Mas o seu pedido, ela olhava não somente para a sua vontade, porque ela tinha vontade de ser mãe, mas ela olhava também para a glória de Deus. Uma coisa é certa, irmãos. Deus não é obrigado a realizar nossos desejos. Como eu já disse, nossos pedidos podem ser respondidos com um sim, com um não ou com espere. Espere mais um pouco. Porém, o mais importante é que precisamos saber, estar dispostos a ir atrás daquilo que desejamos verdadeiramente. Uma coisa é certa. Deus jamais vai fazer aquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode fazer, que você pode realizar, de maneira alguma Ele vai fazer no teu lugar. Fique certo disso. O quarto fundamento que nós podemos tirar desse estudo é alargando as fronteiras.
alargar as fronteiras. A primeira coisa que vem à mente do ser humano, e especificamente na maioria dos cristãos, é associar o alargamento de fronteiras com nossas posses. Mas os textos não deixam claro que Jabes não está pedindo mais terra. Ele está pedindo que Deus remova os limites e abra portas de oportunidades em sua vida. Portanto, alargar fronteiras não é pedir por mais terras. É bom lembrar que nossas fronteiras começam no lugar em que vivemos e trabalhamos. Nossa fronteira começa no quintal da nossa casa. Portanto, nossas fronteiras incluem, além dos nossos bens, a nossa vida espiritual, vida familiar, vida ministerial. Inclui ainda nossos dons e nossos talentos. Um exemplo maravilhoso que encontramos na Bíblia é o caso de Salomão. Salomão, ele pediu sabedoria. Ele não queria sabedoria por saber. Ele queria sabedoria para governar aquele povo, o povo de Deus. Essa deve ser a nossa oração. Para que Deus expanda nossas fronteiras. Que nós possamos andar com fé. Andar com perseverança. Nos caminhos de Cristo Jesus. O quinto fundamento é interessante. Ele fala da presença de Deus em nossa vida. Sim, a presença de Deus em nossa vida é a nossa garantia. Esse homem chamado Jabes, ele trazia em suas costas um fardo muito pesado. Ele foi amaldiçoado ao nascer. O próprio nome já era uma maldição. Mas ele sabia que não precisava passar por tantos desabores, por circunstâncias terríveis. Mas ele não murmurava. Ele não ficava remoendo o passado. Antes ele procurou ajuda daquele que poderia transformar a sua caminhada de dor em uma caminhada de bênção. Para que Deus possa estar em nossas vidas, é preciso clamar. Clamar por proteção. É preciso depender de Deus.
mas é depender de Deus em cada segmento da nossa vida. É Ele que tem de estar à frente da nossa caminhada. Sabe, irmãos, de nada adianta ter fronteiras alargadas, ter bens materiais, uma imensidão de bens, se a mão de Deus não estiver sobre a nossa vida. Se Deus não estiver guiando nossos passos, eu me lembro nesse momento de Davi. Davi, em meio ao seu pecado, ele clama. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Palavras que encontramos descritas no Salmo 51, versículo 11. Uma coisa é certa, irmãos. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é mais importante do que todas as bênçãos que possamos receber em vida. A presença do Espírito Santo é a certeza de salvação eterna. Bênçãos nessa terra são temporais. Mas Cristo em nossas vidas é salvação eterna. Portanto, desejar a presença do Espírito Santo em nossas vidas deve ser primordial. Pois nós precisamos da presença de Deus. A presença dele para vencer todas as batalhas que possam surgir em nosso caminho, no nosso dia a dia. A presença de Deus afasta os inimigos. A presença de Deus afasta os inimigos, porque os inimigos veem Ele, veem o Espírito Santo nos guiando e batem em retirada. O sexto fundamento é clamar pela proteção de Deus. Clamar pela proteção de Deus. Se você observar, Jabes creu no Deus vivo. Ele creu nas promessas do Senhor. Ele sabia que somente Deus poderia livrá-lo de todo mal. Seu quarto pedido e último, ele clama a Deus e pede: guarda-me do mal, livrando-me das dores e de toda tentação. É importante que tenhamos certeza que por mais que nossos passos sejam prósperos, que mais que nossa vida seja regada e abundante, não estamos isentos de males. Não estamos isentos de dores. Dores
que possam surgir em nossa caminhada. Mesmo porque viver essa vida passageira, enquanto nós estivermos nessa terra, não é uma tarefa fácil. Engana-se aquele que acha que essa vida nessa terra é uma tarefa fácil. Não é. Mas uma coisa é certa. Se estivermos firmes na presença de Deus, Ele vai proteger nossa vida. Ele vai guardar nossos passos. Pois Deus é o nosso refúgio. Deus é nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Eu, particularmente, aprendi com a Bíblia. Aprendi que o perdão é uma das condições para que nossas orações sejam atendidas. Atendidas por Deus. E diante desse fato, podemos concluir que Jabes perdoou sua mãe, perdoou seus irmãos. E com esse perdão, ele se libertou daquele passado nefasto e avançou para novas oportunidades. Então, uma das condições necessárias e suficientes para recebermos bênçãos é o perdão. Isso está descrito no livro de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. O sétimo e último fundamento é deleitar-se no Senhor. Nós observamos que essa história de Jabes, essa pequena história de Jabes, estava sob a orientação da lei. E essas promessas que tinham lá eram feitas para o povo judeu. Mas nós também sabemos que, com Cristo Jesus, Ele veio para cumprir a lei. Ele veio que as promessas fossem cumpridas. Observe o que está escrito. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais distantes, fostes aproximados, mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio sangue, seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos e expressa em ordenanças, para si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Narração descrita no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Dessa forma, irmãos, podemos vir a Cristo.
e pedir as suas bênçãos, pedir a sua presença em nossas vidas. Porque Ele nos deu, através da sua morte e ressurreição no Calvário, Ele nos deu condições de sermos filhos de Deus. Jabes orou e foi atendido, porque o seu coração estava limpo, sua alma estava livre de mágoas, de amargura e de raiva. E seus desejos estavam em sintonia com os desejos de Deus. Então lembre-se, nossa felicidade, ela não pode depender da realização de sonhos. Mesmo porque a felicidade de cada um está em Deus. E que nossas orações não mudam o coração de Deus. Lê do engano aquele que acha que as nossas orações vai mudar o coração de Deus. Deus não muda. Mas com certeza nossas orações podem mudar o nosso coração. Cada pessoa terá a resposta de suas orações. E cada resposta será para transformar, para abençoar cada pessoa individualmente. E vai acontecer na hora certa, ou seja, no momento exato que estivermos prontos para receber. Amém.